Oi, pessoal, como vocês estão? Já perceberam que eu estou num cenário diferente, né? Aqui no Paraná foi decretado lockdown, então eu estou gravando os vídeos e as lives da minha casa. Então, se vocês verem minha gatinha passando por aí, escutar algum barulho diferente, vocês não liguem, por favor, tá? Então vamos lá. Há mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu postei este vídeo aqui no TikTok e pedi que as pessoas comentassem sobre quais informações elas estão necessitando nessa pandemia. E muitas comentaram que precisam de informação sobre juros e multa que estão sendo aplicados em contratos de cartão de crédito, em financiamento de veículo e também em contrato de aluguel. O que eu resolvi fazer, pessoal? Antes de entrar no que pode e o que não pode na pandemia, referente a juros e multa nesses contratos específicos, eu estou fazendo esse vídeo hoje para passar uma conceituação para vocês de maneira geral do que é juros, do que é multa, o que acontece quando você fica devedor. Porque não adianta eu falar diretamente o que pode, o que não pode, que é esse contrato, o que é o outro contrato, sem vocês terem ideia de conceito, o que se entende por juros e multa e de inadimplemento hoje no direito brasileiro, correto? Então, iniciando o nosso vídeo, vocês já pararam para se perguntar em algum momento o que realmente acontece com vocês quando vocês ficam inadimplemente, quando vocês deixam de pagar uma fatura de cartão de crédito, uma parcela do financiamento do seu veículo ou até mesmo um aluguel? Vocês não liguem, adoro super-herói, estou aqui com a minha canequinha porque tá um frio em Curitiba que vocês não têm nem ideia. Mas vamos lá, voltando à pergunta. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, vocês devedores, e eu posso me incluir nisso em alguns momentos da minha vida, nós somos constituídos em mora. Minha Nossa Senhora, doutora, o que é mora? Pessoal, de maneira geral, mora nada mais é do que o retardamento, o atraso e a imperfeição no cumprimento, na satisfação da obrigação. Então, nós temos que quando o devedor ele é constituído em mora, existem dois tipos de inadimplemento. O inadimplemento relativo, que é aquele descumprimento parcial da obrigação, ou seja, deixei de pagar 3 parcelas do meu financiamento. Isso é o que? É um descumprimento parcial da obrigação. Então, é um inadimplemento relativo. Mas nós temos também o inadimplemento absoluto, que é aquele que o cumprimento da obrigação se torna ineficaz para o credor. Ou seja, se torna inútil o cumprimento da obrigação para o credor. Nós não vamos entrar aqui no aspecto do inadimplemento absoluto, nós vamos tratar das regras aplicáveis ao inadimplemento relativo, correto? Então vamos lá. Quais são as regras aplicáveis? Pessoal, nós temos no Código Civil os artigos 394 e 401 que regulamentam a mora. Então lá nós vamos ter conceituações, vamos ter os efeitos, tá? Então vamos começar lá pelo artigo 394. O que esse artigo dispõe? Que constitui em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção entre as partes determinar, certo? Então, é neste momento que se constitui em mora o devedor. Posto isto, nós podemos nos perguntar quais são os efeitos da mora do devedor. O devedor, ele fica responsabilizado por todos os prejuízos causados ao credor, desde correção monetária, atualização monetária, juros e até mesmo honorários advocatícios, naqueles casos em que o credor se utilizar de uma ação judicial para fazer a cobrança, para fazer com que o devedor cumpra a obrigação que ele está
em inadimplemento, correto? Então, no direito brasileiro, nós temos 3 tipos de mora. Ela pode ser automática, que é aquela que se dá sem a necessidade de alguma providência do credor. Ou seja, quando a obrigação for positiva, líquida e com data fixada para adimplemento, a mora ela vai ser automática. O credor não precisa tomar qualquer providência, seja de notificação, enfim, qualquer tipo de providência para constituir aquele devedor em mora, certo? Então, o que é uma obrigação positiva? É aquela em que o devedor ele tem a obrigação de fazer algo. Líquida é porque tem um valor determinado, certo? E data fixada é a data convencionada de vencimento daquela obrigação. Nós temos também a mora pendente, que é quando não houver estipulação para execução da obrigação assumida. Então, quando não houver como vai ser estipulada a execução daquela obrigação, aí o credor vai ter que notificar o devedor de que ele constitui em mora, ou seja, precisa de um acionamento, de uma ação do credor para o devedor ser constituído em mora. E nós temos também a mora presumida. A mora presumida ela vai acontecer nos casos em que a obrigação for proveniente de ato ilícito. Então, a mora do devedor vai ser presumida desde o ato ilícito, correto? E isso está no artigo 398 do Código Civil. Então, a mora presumida, artigo 398 do Código Civil. A mora pendente, ela está no artigo 397, parágrafo único do Código Civil. E a automática no 397 caput, certo? Posto isto, nós podemos nos perguntar, mas e o credor? Ele pode ser constituído em mora? Sim, ele pode. É mais raro, mas existe essa possibilidade. Quando que isso acontece? Quando o credor se recusa a aceitar o adimplemento da obrigação pelo devedor sem justo motivo, certo? Isso, os efeitos da mora do credor podem ser encontrados no artigo 400 do Código Civil. Ok, vimos que o credor pode ser constituído em mora e o devedor também. E quando numa relação jurídica nós temos os dois constituídos em mora ao mesmo tempo, o que acontece? Pessoal, uma anula a outra, correto? Então, se uma anula a outra, é uma forma de compensação. Desta forma, sendo que tanto o devedor, como eu já falei, e o credor podem ser constituídos em mora, ambos também têm a possibilidade de purgar a mora. Meu pai, já não bastava a palavra mora, agora nós temos também a frase purgar a mora. O que é isso? Falando no português bem claro, é se livrar dos efeitos do inadimplemento ou a recusa em receber o adimplemento de forma espontânea. E como isso acontece? As regras, elas estão no artigo 401 do Código Civil. Então, o devedor, ele se livra da mora quando ele oferece ao credor a prestação que ele estava devendo, mais a importância dos prejuízos. Mas isso tem que acontecer de forma espontânea, correto? E o credor, ele vai se livrar da mora quando ele ele deixar de recusar, vamos dizer assim, o pagamento e se sujeitar aos efeitos da mora desde a data em que ele fez a recusa, certo? Entendido este tema de mora, purgar a mora, nós sabemos que os efeitos do inadimplemento mais comum é a incidência de juros. Então, posto esses temas de purgar a mora, já sabemos quando o devedor é constituído em mora, nós podemos agora mergulhar no assunto do nosso vídeo, que é juros e multa.
Os juros, né? Eu não sei se alguma vez vocês também já pararam para pensar realmente no conceito de juros. O que é juros? Pois bem, essa palavra ela pode ser conceituada como sendo rendimentos devidos pela utilização de capital alheio, certo? Então, eu acredito que essa conceituação ela é bem positiva. Realmente, quando você utiliza o capital alheio, você está tendo ali um rendimento, né? A cobrança dos juros é isso, é um rendimento pelo empréstimo ali do capital, certo? Só que nós temos alguns tipos de juros e algumas origens de juros, certo? Vocês já vão entender. Os juros, quanto à sua origem, eles podem ser convencionados entre as partes ou eles podem derivar de lei, ou seja, eles podem ser os juros legais, que é através do texto de lei que eles são estipulados. E quanto aos tipos de juros, nós temos alguns, tá, pessoal? Mas aqui nesse vídeo eu vou citar dois, que são os que são importantes para nós. São os juros moratórios e compensatórios. O que são juros moratórios? Eles consistem em um ressarcimento para o credor pelo descumprimento da obrigação parcial pelo devedor, tá? E os juros compensatórios, eles também são conhecidos como remuneratórios, que são aqueles que decorrem de uma utilização consentida pela utilização do capital alheio, né? Que foi como a gente viu ali de conceituação de juros, né? Então, os juros compensatórios, eles são aqueles em que, por exemplo, eu fiz um empréstimo bancário. O banco, ele coloca em cima desse contrato de empréstimo bancário juros compensatórios por eles estarem emprestando um capital deles para vocês, correto? Para vocês utilizarem para qualquer tipo aí de pagamento, enfim, de compra, correto? E agora, qual é a taxa desses juros? Isso que nos pega, né? Qual é a taxa devida desses juros? Os juros legais moratórios está previsto no artigo 406 do Código Civil e lá determina que a taxa vai ser aquela que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devido à Fazenda Nacional. Percebam, pessoal, que aqui nós saímos do Código Civil e vamos para o Código Tributário Nacional. E é lá que nós vamos encontrar a taxa. E no artigo 161, parágrafo 1º do CTN, determina que esta taxa de juros moratórios não pode ser superior a 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. A maior controvérsia da taxa de juros gira em torno de contratos bancários. Nós tivemos muitas discussões e ainda temos no ambiente jurídico sobre as taxas de juros, sejam eles moratórios ou compensatórios, certo? Depois de inúmeras discussões nos tribunais, hoje se tem pacificado através da súmula 379 do STJ que nos contratos bancários os juros moratórios, que são aqueles decorrentes do inadimplemento, poderão ser convencionados até o limite de 1%, ou seja, eles não podem ultrapassar 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, certo? Por sua vez, em 2008, praticamente foi dado ali carta branca para os bancos convencionarem taxas de juros compensatórios. Por que isso, pessoal? Pacificou-se o entendimento no STJ que as instituições financeiras elas podem fixar a taxa de juros compensatórios de acordo com as taxas de mercado.
E em 2009, o STJ sumulou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados acima de 12% por si só não caracteriza abusividade. E essa súmula é a 382 do STJ, tá? Então, qual que é o percentual estipulado hoje, né, pela jurisprudência, pessoal? Isso não é uma determinação legal, tá? Não é de texto de lei, ela é jurisprudencial. Hoje o precedente é de que os juros, né, não podem extrapolar a taxa média de mercado divulgado pelo Bacen em contratos específicos. Hoje o Bacen, ele estipula taxas médias de cartão de crédito, financiamento de veículo, todas as operações bancárias praticamente, ali o Bacen, ele vai estipular as taxas de juros. Quando eu for falar dos contratos específicos, vocês vão entender como que funciona o cálculo dessa taxa média. Mas fato é que pode se estipular praticamente a taxa que os bancos bem entenderem, tá, pessoal? Ainda há uma grande discussão sobre a aplicação da lei de usura nos contratos bancários. O que é a lei de usura? Ela foi convencionada através do decreto 22.626 de 1933, ou seja, anterior à Constituição. Mas, pessoal, essa lei, ela ainda está em vigor, correto? O que determina esse decreto? Que os contratos, eles deveriam ter ali a cobrança de taxas remuneratórias no valor máximo, na taxa máxima de 24%. Claro que isso não acontece nos dias de hoje, né? Hoje não se aplica essa taxa de juros compensatórios no mercado, né? Por quê? Porque existe o entendimento que a lei de usura, ela não é aplicada aí aos contratos bancários, salvo, né, discussões sobre o assunto. Isso até pode ser aí tema de um outro vídeo para a gente discutir um pouquinho o porquê que essa lei aí, que é benéfica, vamos dizer assim, ao devedor, ao consumidor, não é aplicada aos contratos bancários. Mas se eu for me aprofundar aqui, nossa, esse vídeo pode levar algumas horas, tá? Então, visto os juros, que temos juros compensatórios, juros remuneratórios, vimos aí qual é a taxa aplicada. Agora, nós podemos falar um pouquinho das multas. O que é multa? Nossa, pessoal, nada mais é do que uma penalidade pelo inadimplemento ou pelo não cumprimento de uma obrigação, correto? E nós temos dois tipos de multa. Temos a multa contratual, também conhecida como cláusula penal, que tem a função de intimidar o devedor intimidar o devedor a não descumprir cláusulas contratuais, e tem então por fim assegurar também ao menos parte dos prejuízos pelo descumprimento de uma obrigação contratual. Por exemplo, nos contratos de aluguel, nós temos, na maioria dos contratos, convencionado que caso o locatário saia antes do período, por exemplo, de 12 meses, o contrato foi estipulado em 12 meses. Se ele sair antes desse período, tem lá uma cláusula penal, ou seja, uma multa contratual de 3 aluguéis, certo? Então, isso é uma multa contratual, é pelo inadimplemento de uma obrigação contratual, certo? A quebra de contrato. E isso, essa multa contratual ou essa cláusula penal, ela não pode exceder o valor da obrigação principal, certo? Isso está estipulado no artigo 412 do Código Civil. Nós temos também algumas legislações específicas que tratam desse tema, que nós vamos ver nos próximos vídeos que eu postar aqui no YouTube sobre os contratos específicos. E por fim, nós temos a multa moratória, que é aquela especificamente decorrente do quê? Do inadimplemento. Nos contratos bancários, essa multa não pode ultrapassar a 2% do valor da prestação.
certo? Complexo, né, pessoal? Esse assunto realmente não é fácil, como vocês podem ver, tem muita discussão no ambiente jurídico sobre esses assuntos, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho dessa conceituação, um tanto quanto geral, para vocês entenderem os próximos vídeos e o que pode ser feito agora na pandemia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não percam os próximos vídeos que eu vou falar dos contratos específicos de cartão de crédito, financiamento de veículo e de aluguel. Obrigada por terem assistido esse vídeo e até o próximo!